Hoje nós vamos estudar aquele texto que é um dos mais citados pelo povo evangélico, mas eu creio que também é um dos mais mal compreendidos dentro do meio evangélico. Eu creio que quase todos nós, quando estivemos passando por um problema, por uma dificuldade, olhamos para esse problema, para essa dificuldade e acabamos dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o que será que significa eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Será que o texto está dizendo que eu posso saltar muralhas? Será que o texto está dizendo que eu posso apenas passar por cima de uma tropa? Será que eu posso apenas vencer todos os meus adversários? Será que é nesse sentido que se eu acreditar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu serei capaz de passar por cima de todas as circunstâncias e ser vencedor? Ou seja, derrotar aquelas circunstâncias e torná-las favoráveis a mim? Será que é isso que o apóstolo Paulo dizia quando ele proferiu essas palavras? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que é isso que ele tinha em mente? Portanto, hoje nós vamos chegar no texto que deu origem a essa proposição. Vamos juntos? Fortalecido por Deus, é possível vivenciar com alegria toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Vamos ler, então, Filipenses 4, de 10 a 13. Diz assim o texto: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso por causa que esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Pai, nós, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua Palavra e nós queremos aprender contigo como é possível viver contente em toda e qualquer circunstância. Nós queremos que o Senhor nos ensine essa noite o que significa poder todas as coisas naquele que nos fortalece. Abra os nossos olhos, derrama a Tua graça sobre nós e derruba, Pai, todo preconceito e todo conceito errado a respeito desse texto. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar? Então nós vamos olhar hoje para o texto onde Paulo ele está nos ensinando como é que ele foi capaz de enfrentar tantas situações adversas e mesmo assim permanecer contente. Como é que Paulo foi capaz de enfrentar açoites, apedrejamento, naufrágios, oposição, intriga, fofoca, e mesmo assim permanecer contente. Então, fortalecido por Deus, é possível aprender a adaptar-se e viver contente em toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. E o primeiro segredo é o seguinte: fortalecido por Deus, nós devemos o quê? Aprender a confiar na providência divina em toda e qualquer circunstância. Quando a gente olha para esse verso número 10, ele está dizendo que ele se alegrou grandemente no Senhor. Então,
o apóstolo Paulo tinha recebido uma oferta vinda lá dos filipenses, e agora, quando ele está encerrando a carta, ele vai então agradecer, ele vai falar a respeito da oferta que ele recebeu, e ele está dizendo que ficou alegre, porque a oferta tinha chegado. É isso que diz o texto? Não, ele se alegrou grandemente em quem? No Senhor. A alegria dele, embora ele tivesse recebido uma oferta que supriria a necessidade dele naquele momento, ele continua dizendo: alegrei-me grandemente no Senhor. Por quê? Porque finalmente eles renovaram o interesse por ele. E ele fala: eu sei que vocês já tinham o interesse no passado, mas vocês não tiveram a oportunidade de me ajudar, a oportunidade de fazer com que a oferta que vocês tinham colhido chegasse até a mim. E dessa forma, a gente pode entender que quando ele agradece ao Senhor, e ele se alegra no Senhor, ele está falando a respeito da providência divina. O que é a providência? Alguns dizem que providência é aquela antevisão, que antes de acontecer, Deus já sabia, Deus já viu, uma pré-vidência, ele viu antes que as coisas acontecessem. E dessa forma, nós podemos entender que providência é a ação contínua de Deus, pela qual ele faz todos os eventos do universo físico e moral cumprirem o desígnio para o qual ele o criou. A providência de Deus é o meio pelo qual ele faz com que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. De alguma forma, às vezes nós não conseguimos entender, mas as coisas acontecem na hora exata. Quando nós mais precisávamos, a coisa acontece em nossas vidas. E aqui, Paulo ele está na hora mais sombria da sua vida. Ele está preso, ele está próximo para receber uma sentença de pena de morte, ele está passando frio, está passando fome, solidão. Quando então surge a igreja de Filipos enviando sustento, enviando também um amigo para estar do lado dele a fim de consolar e confortar o seu coração. E é interessante que a igreja de Filipos, antes mesmo de ele ser preso, antes mesmo de ele estar nessa situação, já havia demonstrado o interesse de que queria ajudá-lo. Mas a ajuda chegou no momento em que ele mais precisava. E isso a gente tem que entender como a providência de Deus. Deus é um Deus que está atento, Deus é um Deus que sabe todas as nossas necessidades, Deus é um Deus que pode nos socorrer na hora exata. Providência é a atenção de Deus concentrada em toda parte. Seu cuidado é tanto microscópico como telescópico. Ou seja, Deus ele está preocupado com a farinha. Lembra que a semana passada nós falamos da farinha? Que o menino orou lá na África pedindo, Deus, bem que podia ter a farinha. Então chega o carteiro e o correio entrega a ele um pacote vindo do Brasil para a África. E aí, quando ele abre o pacote, tinha a farinha que ele tinha acabado de orar. Então Deus está preocupado com o microscópico, aquilo que tão pequenininho está envolvendo a nossa vida, mas também com o telescópio, aquele que é tão grande que a gente não consegue nem ver aos olhos nus. Deus, ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam. Uma definição um pouco maior de providência, que abrange todas as coisas e todas essas situações, tem versos bíblicos que provam essa providência divina, e diz assim: providência é o governo geral, providencial e controle sobre o universo todo. Também diz a respeito que o controle dele é sobre o mundo físico, sobre a criação irracional, sobre os negócios das nações, sobre o nascimento e o destino da vida do homem, sobre os sucessos exteriores e derrota na vida dos homens,
sobre as coisas aparentemente acidentais ou insignificantes, na proteção dos justos, no suprimento das necessidades do povo de Deus, nas respostas às orações, na exposição e punição dos ímpios. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi assim, que sobre as coisas aparentemente acidentais ou insignificantes. Tem um texto que diz assim, que até os cabelos da nossa cabeça não caem, né? Estão todos contados, não caem se não for da vontade dele. Uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Embora quantas árvores existam por aí, quantas folhas caem todos os dias, todas as horas, todos os segundos, que para a gente não faz diferença alguma, mas a Bíblia afirma que tem um Deus soberano, um Deus poderoso, que está no controle até mesmo de uma folha que cai de uma árvore lá no meio da floresta amazônica, onde ninguém vê. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E Ele entra com providência, fazendo com que todas essas coisas que acontecem contribuam para o bem daqueles que o amam. A gente pode ver a providência divina claramente na vida de José. José sendo levado para o Egito e Deus agindo de tal maneira, fazendo ele ser vendido, levando ele para a casa de Potifar e depois traído e lançado na prisão, esquecido ali na prisão até que ele sobe para ser governador do Egito. E ali José entende, foi para preservar vida que Deus o colocou. E Paulo, quando ele está dizendo assim que ele se alegra, porque eles tinham renovado o seu interesse e que eles já tinham, mas não tinham oportunidade, e a oportunidade chegou na hora que Paulo mais precisava. Quando Paulo estava mais sozinho, quando Paulo estava mais passando necessidade, quando Paulo mais desejava o cuidado de uma igreja, a igreja de Filipos chegou. E aí a gente tem que entender que é a providência divina. E embora nós estamos vivendo numa época de proezas científicas, pouco nós ouvimos falar a respeito da providência de Deus. O homem se vira por si só, correndo atrás de tudo e de todos, atrás da ciência, atrás de tantos recursos tecnológicos, que hoje pouco se percebe, embora Deus continue agindo, mas pouco se percebe e pouco se fala da providência de Deus. Por quê? Porque o homem ele está tentando ser o próprio Deus e o capitão da sua vida, que ele procura resolver as suas situações sem clamar a Deus, sem buscar a Deus. Mas a gente continua vendo que há um Deus que sabe de todas as coisas e que continua governando todas as coisas. Portanto, é isso que nós devemos entender, que quando aprendemos a confiar nessa maravilhosa providência divina, toda e qualquer situação passa a representar apenas mais um evento dentro do propósito de Deus, operando para a concretização de sua vontade e determinação eterna. As situações que passam por nós, os problemas que nos cercam, as coisas boas que acontecem, todas elas são apenas mais um dos eventos que Deus já havia preparado para que eu e você pudéssemos ter aquilo que Ele já havia planejado lá na eternidade. Crer na providência do amor de Deus para as nossas vidas é o que pode acalmar o nosso coração na hora da necessidade. Deus, Ele sempre se faz presente, talvez não de uma maneira visível, mas Ele continua governando todo o universo, continua governando todas as situações que nos cercam, e Ele continua fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Continuando, Paulo então começa a demonstrar qual é o segredo, como é que é possível viver contente em toda e qualquer circunstância. E ele afirma, fortalecido por Deus, aprender a adaptar-se a
toda e qualquer circunstância. Se tem um povo que sabe se adaptar, é o povo brasileiro. O que você vê de gambiarra que nós fazemos, como a gente se vira e dá um jeitinho nas situações para que a gente possa tirar proveito de tudo, isso deveria ser também na nossa vida espiritual. Às vezes você vê umas bicicletas, já viu aqueles caras que aumentam e montam aquelas bicicletas e que fica daquela altura e o cara andando, você vê ele pegou um monte de coisa do lixo e montou uma bicicleta e está andando aí no meio da rua. Às vezes eu já estava falando com ele, quando tinha um Fusquinha, e ele falou que também já fez isso, que quebra lá o cabinho do acelerador, o que faz? Vai lá, pega um pedacinho de arame, enfia lá, e o arame funciona melhor do que o cabo que era original. O brasileiro, ele sabe dar um jeitinho. E é isso que Paulo ele está falando. Qual era o segredo para que ele vivesse bem, vivesse feliz em toda e qualquer circunstância? Ele se adaptava. Ele conseguia olhar para a situação e reagir de acordo com o que a situação exigia dele, para que ele continuasse a viver com alegria. E quando a gente pensa na palavra que Paulo está utilizando para aprender, ele fala, eu aprendi a adaptar-me. Ele não está dizendo simplesmente que ele foi numa sala de aula, ele sentou ali e algum professor ensinou ele a se adaptar. A grande dificuldade nossa é que a gente vem para a igreja, a gente escuta a palavra, a gente sabe o que fazer, mas na hora da situação a gente não coloca em prática. E não é esse tipo de aprendizado que Paulo está falando. Você já ouviu alguém falar, eu aprendi a comer jiló? Quer dizer, a pessoa ela não sabia colocar o jiló na boca, mastigar, engolir? Alguém ensinou ela, pega o jiló, dá uma mordidinha, agora mastiga e agora... É isso que a pessoa que fala, eu aprendi a comer jiló. Ela não sabia mastigar? Ela sabia. Aprender, que Paulo está dizendo, é que pela experiência, aquela situação passou a fazer parte da sua vida. E aprender a comer jiló é isso. Você não comia, mas de um determinado ponto para frente da sua vida, você entendeu que o jiló é bom. Não é que você não sabia mastigar, mas você entendeu que o jiló faria bem para a sua saúde e, de repente, você começou a comer. Agora faz parte da sua existência a experiência de comer jiló. E Paulo, quando ele está dizendo, aprendi a adaptar-me, foi por causa das circunstâncias que ele viveu, que ele experimentou, que ele vivenciou. Então, dessa forma, o sofrimento passou a fazer parte da existência dele. E quando ele estava sofrendo, ele não se preocupava, porque ele sabia que o sofrimento poderia ser passageiro. Mas ainda que não fosse, ele tinha um segredo. Ele poderia se adaptar àquela nova realidade a fim de viver bem. Quando expressa que aprendeu a adaptar-se ou contentar-se em toda e qualquer situação, Paulo afirma que foi capacitado por Deus a viver feliz com sua sorte, com os recursos que possui, ainda que limitados. Paulo, ele se tornou praticamente autossuficiente em Cristo. Não que ele não dependia de nada, mas que ele não dependia de nada externo, apenas do Cristo que habitava nele e que o fortalecia para enfrentar toda e qualquer circunstância. E aí, no verso 11, ele fala assim, eu não estou dizendo isso que se alegrou com a oferta, que se alegrou em Deus pela providência divina, porque ele estava necessitado. Ele logo trata de mostrar que ele não estava reclamando da sua sorte. E ele fala, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então vem, quais são as circunstâncias que ele aprendeu a se adaptar? Ele fala, eu sei o que é passar necessidade. Gente, quem de nós aqui já passou necessidade? Mas necessidade, não estou dizendo que você... aconteceu alguma coisa, você ficou preso no trânsito ou na escola e você chega às 7 horas da noite em casa e aquele dia você chegou meia-noite e ficou morrendo de fome.
mas sabendo que quando chegasse em casa a comidinha estaria pronta. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que realmente não ter o que comer. Não ter da onde tirar, não ter um vizinho para emprestar, não ter uma igreja para dar uma cesta básica, é realmente passar necessidade. E ele diz que ele está experimentado em passar fome. Gente, nós nunca passamos fome. Nunca passamos fome. Alguém aqui já teve a experiência de realmente passar fome, ficar 2, 3 dias sem ter o que comer? Tudo bem, talvez você não tenha um banquete, mas talvez você tenha só um pouquinho de arroz com um ovo dividido por 4, que são os familiares. Um ovo dividido por 4 pessoas. Mas ainda assim, teve o que comer. Paulo está dizendo que nem isso ele teve. E ele aprendeu a viver assim. E ele diz também que aprendeu, cadê o verso 11? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Paulo, ele conseguia sair de um extremo e ir para o outro extremo. Você ser pobre e conseguir um bom emprego e começar a ganhar muito dinheiro, é muito fácil você se adaptar ao novo padrão. Mas um padrão superior. E Paulo também sabia. O difícil é você ter um padrão alto, você trabalhava e recebia 10, 15 mil reais, você perdeu o emprego, agora a sua idade não permite mais você ser recolocado no mercado para ganhar aquele tanto, e agora você vai ter que se contentar com 2, 3 mil reais, e vai ter que abrir mão de alguns luxos que você tinha quando recebia 15 mil. É isso que Paulo está falando, que ele aprendeu esse segredo. A se adaptar. Tinha épocas da vida de Paulo que ele tinha muito dinheiro, abundância. Mas tinha época que a situação era difícil, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo expulso, ele tinha que sair de uma cidade e ir para outra às pressas, com a roupa do corpo. Mas ele diz que ele aprendeu a adaptar-se. Às vezes, a gente pensa assim, se eu perder o meu filho, acho que eu não conseguiria viver. Mas quantas mães aqui já perderam filhos? Foi difícil? Foi difícil, mas continuam vivendo. Filhos que perderam seus pais e continuam vivendo. Por quê? Porque quando nós somos forçados, que não tem volta, nós temos que nos adaptar à nova realidade. A grande dificuldade é que nós somos chorões demais. Quando as situações têm um jeitinho, nós queremos até mesmo levar vantagem, e às vezes até mesmo de uma maneira ilegal, para se aproveitar da situação. Mas quando uma situação vem de cima para baixo, que é Deus que está fazendo e não tem como você apelar, você se adapta à situação facilmente. Facilmente você começa a se adequar a uma nova realidade, porque você sabe que não tem volta. E é isso que Paulo está dizendo, essa capacidade que a gente tem de se readaptar às circunstâncias, deveria também fazer parte da nossa vida espiritual, a ponto da gente poder viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas ele fala, eu posso, fortalecido por Deus, eu posso passar fome também. Fortalecido por Deus, eu posso encontrar um emprego que eu vou ganhar muito dinheiro. Mas ele está dizendo que mesmo que esse emprego não apareça, você pode viver contente sem o emprego do seu sonho. Por quê? Porque Deus é capaz de fortalecer a sua vida para que você tire proveito de toda e qualquer circunstância. Paulo mesmo, ele tinha um espinho na carne, que ele orou a Deus 3 vezes. Tira esse espinho, e Deus respondeu, o quê?
a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. E é nesse sentido que Paulo está dizendo, mesmo passar por situações difíceis, fortalecido por Deus, é possível. É possível. Então, posso todas as coisas, não quer dizer que eu posso derrotar todos os obstáculos. Não é isso. Você pode sim, se é a vontade dele, mas você também pode conviver com aquele obstáculo se você recorrer à força que vem de Deus. É possível. Deus o tornou forte bastante para não necessitar de auxílio ou apoio externo. Deus o ajudou a viver bem, independentemente das circunstâncias externas. E quando a gente olha para Paulo, a gente vê que isso é verdade. Ali no livro de Atos, capítulo 16, quando ele está preso, com as costas cheias de vergões, e meia-noite, o que ele faz? Ele ora e canta ao Senhor. Então ele está falando algo que é verdade, ele aprendeu. E antes de ele se tornar apóstolo e um mensageiro do Evangelho, ele era alguém poderoso, alguém que era servido, alguém que tinha posses, alguém que tinha um nome, tinha uma boa reputação. Depois que ele se tornou cristão, ele perdeu tudo. Aquele que perseguia a igreja agora passou a ser perseguido. E é nesse sentido que ele está falando. Ele era um perseguidor e agora ele é perseguido e continua vivendo bem, independente das circunstâncias que estão cercando a ele. É possível viver bem, mesmo quando as circunstâncias não estão de acordo com a nossa vontade. Devemos ter em mente que se Deus nos fortalecer, poderemos superar todo e qualquer obstáculo na vida. Mas se essa não for a vontade de Deus, podemos nos adaptar a essa situação e ainda assim viver contentes, fortalecidos por Deus. É possível. É possível. E aí Paulo, ele completa o pensamento dizendo assim, fortalecido por Deus, aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. E ele usa duas vezes. A primeira palavra, quando ele fala ali no verso 11, ele fala assim, que aprendeu a adaptar-se. Esse aprender é no sentido de estar exercitado, experimentado. Mas quando agora ele parte no verso 12 e fala que aprendeu o segredo, é uma outra palavra que ele está dizendo que Paulo ele fazia sempre isso. Ele usava as palavras que estavam na moda na época e ele usava para expor o evangelho e esclarecer o evangelho. E quando ele usa essa palavra aprender no verso 12, é diferente de aprender por experiência. Aqui ele está dizendo que ele foi iniciado no segredo do contentamento. E a iniciação era uma palavra que os gnósticos usavam, como se eles fossem detentores de um conhecimento que o povo normal não tinha. E Paulo usa a mesma palavra que eles usavam para jogar na cara deles, que ele sim, fortalecido por Deus, fora iniciado no contentamento. Através das aflições e provas, Paulo foi iniciado no maravilhoso segredo do contentamento, independente de pobreza ou prosperidade. E aí o segredo era: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era o poder de Cristo nele que lhe dava contentamento espiritual. O contentamento, ele é um aprendizado, não é algo automático que acontece do nada. O aprendizado cristão do contentamento não se dá por meio de um ritual místico, mas pelo exercício na confiança na providência
divina. Não é algo que você vem num culto e, de repente, você sai desse culto possuindo esse conhecimento. Não é algo místico, mas é algo que deve ser exercitado. Quanto mais você confia na graça, no amor, no cuidado, na providência de Deus na sua vida, mais você vai aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. O nosso contentamento deve estar em Deus, mais do que das dádivas de Deus. Vocês notaram o verso 10 que Paulo fala assim, novamente me alegro em Deus. Quer dizer, ele recebeu uma bênção, mas a alegria dele não estava na bênção, estava onde? Em Deus. É muito fácil nós perdermos o foco. E a nossa alegria passar a ser nas bênçãos e assim deixarmos o Deus que nos concedeu as bênçãos de lado. Para agradecer uma dádiva, ele começa falando, mais uma vez me alegro em Deus. E esse era o grande segredo de Paulo. Para Paulo, o ser é mais importante que o ter. Humilhação ou honra, fartura ou fome, abundância ou escassez eram situações vividas por ele. Mas no meio delas e apesar delas, aprendeu a viver contente, pois a razão do seu contentamento estava em Deus e não nas circunstâncias. Agora, a grande dificuldade nossa é essa. A gente acredita que a circunstância tem que mudar para que a gente possa ter o contentamento. Mas Paulo diz que não, ele se adaptava, porque ele aprendeu esse segredinho. Qual era o segredo? A alegria dele vinha da onde? De Deus. A força dele vinha de Deus. Deus era quem o fortalecia para que ele pudesse todas as coisas. Então, quando eu e você estivermos passando por uma dificuldade, nós temos que crer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas todas as coisas significa também que é passar por essa situação e permanecer por anos nessa situação. Não foi a questão do espinho? Deus não tirou o espinho na carne dele. E às vezes a gente acredita que poder é apenas ter triunfo segundo o nosso querer. Que Deus vai realizar o que queremos. E Deus está falando, não, você é capaz de ficar aí porque eu te coloquei aí. E eu quero que você fique aí porque eu quero te ensinar alguma coisa aí dentro da fornalha. E aí, mesmo que ele não nos tire da fornalha, algo ele pode nos ensinar. E é isso que ele quer. Então, o poder é tanto de apagar o fogo, né, da fornalha, como Deus fez ali com os amigos de Daniel, mas o capítulo 11 de Hebreus também mostra que outros, pela fé, foram o quê? Decapitados, cerrados ao meio, lançados na fogueira. A gente vê dos dois lados, pessoas que apagaram o poder do fogo pela fé, mas pessoas que foram queimados na fogueira. Tanto um quanto o outro foi pelo poder de Deus. Só que a gente só olha para aqueles que apagaram o poder do fogo pela fé. E a gente não olha para aqueles que pela fé suportaram a morte. E é isso que Paulo está dizendo. Ele pode tanto passar fome, quanto ter fartura. Tanto ser curado de um câncer, quanto morrer por ele. E a alegria continuar da mesma forma. Não importa as coisas fora. O que importa é quem está dentro. Que era o que fortalecia Paulo, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a gente tem que entender. Primeiro, enquanto reclamamos das circunstâncias, elas parecem obstáculos. Mas quando aprendemos a viver bem, apesar delas, elas se tornam degraus da vida que nos levam para mais perto de Deus. Se eu só fico reclamando da circunstância, eu nunca vou aprender com ela.
Mas quando eu entendo que essa circunstância foi a providência divina que colocou na minha vida, porque Ele sabe que eu preciso dessa situação para chegar aonde Ele deseja, aí então eu posso viver contente. Você acha que alguma coisa que aflige a sua vida foi porque Deus se distraiu e não percebeu que isso chegou em você? O que você acha? Você acha que uma enfermidade que chega, Deus estava distraído. Ele estava conversando lá com Abraão e o papo estava tão gostoso que ele esqueceu de prestar atenção na sua vida e você ficou doente. Será que é isso? A nossa querida presidente, será que Deus estava distraído quando ela entrou no governo? Será que Deus não percebia tudo que ela ia fazer? O nosso deputado, Jean Willis, as coisas que eles têm colocado, será que Deus não está percebendo as leis que ele está tentando implantar no nosso país? Será que Deus percebe a situação que a gente está vivendo? Como chove aqui dentro, como é difícil, como a gente gostaria de ter um templo melhor? Será que Ele percebe isso? Ou será que são situações que Deus, a gente tem que chamar a atenção dele para que Ele passe a prestar atenção nessas coisas? O descontentamento com a circunstância não é nada além do que o descontentamento com a maneira de Deus dirigir nossas vidas. Você crê no verso 10, que ele está dizendo que ele se alegrava porque os filipenses se lembraram dele, eles não tinham oportunidade antes, mas agora eles estavam tendo oportunidade, e já que eles estavam tendo essa oportunidade, então eles fizeram o que devia ser feito. Você entende que foi exatamente na hora que ele precisava? Uma vez a gente estava no seminário, e eu lembro que a gente convidou um casal para ser nossos padrinhos, um casal que a gente ama muito, até hoje a gente tem relacionamento com ele. Sempre que a gente vai para Araraquara, a gente visita esse casal. E esse casal, ele era um jogador de futebol, e na época ele estava sem clube. Ele falou, não posso, eu estou sem clube, eu não tenho dinheiro para dar um presente para você. Aí a gente falou, não, a gente não quer o presente, a gente quer a presença de vocês lá com a gente, se alegrando conosco. Depois de muito custo, ele entendeu que a gente gostava mesmo deles e eles foram padrinhos. Acho que passou um ano e pouco, não sei quanto tempo passou, a gente vai para Araraquara. E chegando lá, eu lembro que o nosso carro estava, acho que com o IPVA atrasado. E a gente estava rodando de Atibaia a Araraquara, Araraquara a Atibaia, sem a documentação. E aí, um dia a gente vai visitar ele. E aí, o que acontece? Ele falou assim, ele chamou a gente para almoçar, aí a gente acabou de almoçar, ele falou assim, lembra que a gente não deu presente de aniversário, de casamento para vocês? Lembro. Aí ele deu um envelope, então é o presente de vocês. A gente abriu, quanto que era? Era o preço que a gente precisava pagar o IPVA. Então, será que Deus sabia que o Fabrício não teria dinheiro naquele dia, mas que lá na frente a gente ia precisar e ele ia nos abençoar com algo que ele deveria ter dado antes, não deu e deu lá na frente? Será que Deus sabia? Sabia. Quando a gente começa a reclamar das situações, nós estamos reclamando de quem? Do próprio Deus. O contentamento é um aprendizado diário, onde exercitamos a fé no amor de Deus para conosco. Então, se você quer aprender o contentamento, você tem que parar de murmurar, parar de reclamar e parar de começar a procurar o pelo em ovo e crer que Deus está no controle. Deus está cuidando de você. Deus está dirigindo a sua vida, não só a sua vida, e é isso que é o interessante, Ele está dirigindo todo o universo, todos os acontecimentos mundiais, tudo o que acontece no mundo, com os animais, com as rochas, com o sol, com a lua,
Tudo Ele controla ao mesmo tempo que está controlando a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Tudo está debaixo do governo soberano de Deus. Tudo. Toda e qualquer circunstância. Feliz não é aquele que pode e tem tudo aquilo que quer, mas sim aquele que não é reprovado na circunstância que a vida proporciona. Porque assim, se eu não tenho tudo que eu quero, então também eu paro de brincar, né? Então, se não é do meu jeito, então eu não vou fazer. Mas o texto está mostrando, feliz não é aquele que pode, ou melhor, que tem tudo o que quer, mas é aquele que não é reprovado diante de Deus nas circunstâncias que estão envolvendo a vida dele. E quando a gente olha para Paulo, se tinha, segundo o mundo, né, olhando humanamente, se tinha alguém que tinha o direito de reclamar de toda e qualquer circunstância, esse era Paulo. Não tinha uma pessoa mais fiel do que ele naquele tempo. Não tinha alguém que estava servindo a Deus mais fielmente, que entregou a própria vida, abriu mão de profissão, de títulos, abriu mão de tudo para servir a Deus. E o quanto ele sofreu por estar fazendo a vontade de Deus. E mesmo assim ele não reclamava. Ele diz que tinha contentamento. Ele aprendeu a viver contente. E a aplicação que eu mais gosto é essa. Entenda, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é uma promessa a ser reivindicada, mas sim um alvo a ser buscado na dependência de Deus. Então, quando você está passando por uma dificuldade, não é para você falar, eu posso todas as coisas, eu posso vencer essa dificuldade. Não é algo, Deus, o Senhor falou que eu poderia todas as coisas. Não é isso. É um alvo a ser buscado, é você crescer na vida cristã, aprender a se adaptar e aprender o contentamento para que você possa suportar aquela situação, ainda que Deus não mexa no termostato. O termostato está aumentando, e você entende que você é capaz de permanecer naquela situação porque Deus colocou você e Ele está no controle. Ele está de olho no termostato. Ele sabe o quanto que você pode suportar. Então, às vezes a gente usa esse versículo como uma promessa. Será que ele é uma promessa ou ele é um alvo que eu e você devemos buscar? Poder todas as coisas, suportar todas as coisas, se adaptar a todas as coisas, se alegrar em todas as coisas. Eu acho que é muito mais um desafio, um alvo que está lá na nossa frente e a gente deve correr até ele. E não ficar parado e falando, Deus, o Senhor falou que eu poderia todas as coisas, então me ajuda a vencer isso. Não, é um alvo. Olhe para esse alvo. Viver contente em toda e qualquer circunstância, fortalecido por Deus. Esse é o alvo. Esse é o alvo que Paulo está dizendo. Não é uma promessa que você pode colocar Deus na parede e apertar ele. O Senhor disse, não. Ele disse realmente, você pode. Então vai e viva contente. Vai e viva contente. Ainda que eu não mude as circunstâncias exteriores. Portanto, fortalecido por Deus, é possível aprender a adaptar-se e viver contente em toda e qualquer situação que a jornada cristã proporcionar. Você acredita nisso? É o que Paulo acreditava. E por isso ele viveu contente. Mesmo na prisão, mesmo esperando uma sentença de morte. Ele aprendeu que era possível viver contente. Amém?